Conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Graças a Deus, ou graças à natureza, ou graças à sorte, ou graças a sei lá o quê, as notícias por enquanto são boas, né, Barão, em relação ao furacão? Bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila. Olha, mais ou menos, Megali, a gente tem acompanhado, né, desde a madrugada, aliás, noite, madrugada, na verdade, na tarde de esse fenômeno, né, o Milton, antes dele chegar, do furacão chegar, a Flórida viveu uma situação inédita. Foram 126 alertas de tornados. Então, isso chamou muito a atenção de todo mundo por aqui. A gente falou durante a tarde, ainda na Band News, faltavam 12 horas praticamente para o furacão chegar, e os tornados já estavam destruindo boa parte de cidades da Flórida. Então, foram 126 alertas de tornados. Depois, o furacão em si chegou, né, o Milton, ali por volta das 8h30 da noite, horário local, 9h30 da noite, horário de Brasília. Naquela circunstância, Megali, já tinha cidade que foi arrasada pelos tornados. Então, algo que chamou a atenção dos meteorologistas que já previam alguma situação inédita, né? O furacão não chegou com tanta força como ele estava no oceano, né? Estava na categoria 5, chegou na categoria 3. Ainda assim, mortes já foram confirmadas. São pelo menos 4 mortes confirmadas em St. Lucie e em Fort Myers, mas a tendência, Megali, é que esse número vai aumentar ao longo do dia. Autoridades falam que muitas mortes foram, por exemplo, já observadas em, por exemplo, um abrigo de idoso em St. Lucie. É uma situação que só agora, com o sol aparecendo, eles vão conseguir entender o tamanho. O furacão provocou muita chuva, alagamentos para tudo quanto é lado nessa passagem dele pela Flórida, mas o que dá para ficar assim um pouco mais aliviado é que a Flórida viu a maior movimentação da sua história. 1/3 da população da Flórida saiu da casa para procurar abrigo. O desastre foi menor também por causa disso. A quantidade de mortes foi menor ou será menor por causa disso. Mas ao longo do dia é que a gente vai descobrir realmente a totalidade de mortes. Já tem trabalhadores saindo, né? Porque durante a passagem do furacão, os agentes policiais, bombeiros, mesmo que fossem chamados pelo 911, eles não saíam de casa. Agora eles vão começar a ir atrás, né, de possíveis sobreviventes, pessoas que estão precisando de ajuda após a passagem desse fenômeno que, claro, foi muito alarmado antes, né, autoridades falando e tudo mais, e agora a situação que a gente vai descobrir ao longo do dia de hoje, depois da passagem da tormenta, que agora está categoria 1, está indo embora já de volta para o oceano. Barão, a gente mais cedo conversou com um brasileiro, né, que está na Flórida, e o contato pela internet foi excelente. Ele conseguiu, inclusive, dar um rolezinho com a gente e mostrar como é que estava a rua, né, ali. Tava tudo sem escuro, luz, mas a internet funcionando. A internet estava funcionando, assim, 100%. Agora, como é que está a comunicação com as pessoas que ainda estão em casa? Inclusive, tem mensagem de ouvinte que chegou por aqui dizendo que a irmã mora na Flórida e que não está conseguindo fazer contato telefônico. É possível conversar com essas pessoas que a gente sabe que sem luz elas estão, mas o que é que você tem de informação com relação à comunicação com essas pessoas que se fecharam em casa? Calinha, de novo, né? Aquela história, depende da cidade, depende do condado, depende da destruição que aquela região sofreu, né? Imagino que você fala com alguém que está mais perto de Orlando, né? Felizmente a situação ali em Orlando não foi das piores, mas você tem outras localidades que não tem mais energia elétrica, não tem mais comunicação, não tem mais nada. São 3 milhões de pessoas que estão sem energia elétrica nesse momento. Então, é um cenário diferente, dependendo de que parte da Flórida você vai falar. Em algumas está tudo bem, tudo tranquilo mesmo, o pessoal consegue mostrar de casa, olha, aqui tá tudo tranquilo. Outro não tem mais casa, né? Simplesmente as casas foram varridas do mapa, pessoas que procuraram abrigos e depois agora vão voltar para ver o que aconteceu na casa. Então depende muito da localidade. O furacão, ele chegou pela região de Sarasota. Ele mudou um pouco a trajetória durante a noite, né? Inicialmente ele começaria por Tampa, ele chegou um pouquinho mais ao sul, 1 hora de Tampa, que fica a cidade de Sarasota, e aí ele foi subindo, ele foi aumentando de tamanho e teve ali, inclusive, consequências também em Orlando, mas menores, já não era mais a mesma intensidade quando ele chegou justamente na Flórida. Mas
O que mais causou prejuízo, o que mais trouxe destruição, foi realmente essa sequência. O pessoal está falando aqui que era uma fábrica de produzir tornados. Então foram 126 alertas de tornado. E onde esses tornados passaram antes da chegada do Milton, a destruição foi muito grande. Então é um fenômeno diferente. Normalmente o furacão chega e o furacão mesmo em si provoca destruição. Dessa vez não, teve uma prévia, digamos assim, com esses 126 alertas de tornados, e onde esses tornados passaram. Ainda na tarde de ontem, a destruição foi muito grande. Então só agora que as autoridades vão conseguir identificar onde o problema foi maior, onde o problema foi menor, não só na comunicação, mas infelizmente também com vítimas que acabaram perdendo a vida. O Thiago colocou a imagem ao vivo de uma piscina, se não me engano, não sei exatamente onde, em Tampa, mas essa piscina aí, ontem, ela foi inteiramente coberta pelo mar, vocês viram? O mar avançou tanto, a maré subiu tanto, que você não via mais distinção entre mar, piscina e chão. Aliás, que lugar bonito, minha gente. As palmeiras ainda estão balançando bastante, tá ventando bastante nessa região. E eu vi uma foto, cara, uma foto muito doida de uma casa, essa eu não sei onde é, não sei se o Barão viu. A casa ficou arrebentada, tudo quebrado, não tinha mais telhado, caiu uma parede, assim, virou uma ruína. Porém, uma estante de livros permaneceu intacta com todos os livros posicionadinhos, bonitinhos. Deve ter alguma metáfora aí, mas eu não consigo chegar em lugar nenhum. Ô Megali, diga, Barão. Ontem você perguntava sobre política, né, eleição. Agora que, digamos, já passou o perigo, eu me sinto à vontade para falar. Teve uma deputada aqui, a Marjorie este ano, que é a Marjorie Taylor Greene. A Marjorie Taylor Greene é uma cantora. Perdão, a Marjorie Taylor Greene, me perdoe. Tá. E ela disse o seguinte, que são os democratas que controlam o tempo. Eles são os responsáveis por produzir esse tipo de fenômeno, né? A Marjorie Taylor Greene, desculpa para Marjorie este ano, mas é isso. Então é esse tipo de informação errada que a gente acompanhou nas últimas horas aqui nos Estados Unidos. Mas felizmente, né, teve 1/3 da população da Flórida que saiu de casa, assim como determinaram as autoridades por aqui, senão a tragédia seria muito, muito maior. A tragédia não foi tão terrível, então o Trump estava certo. Não, o Trump não estava certo. E o americano sabe disso, porque ele já viveu situações em que um furacão causava grande ameaça, mas acabou não causando tantos estragos, e outras em que o furacão não parecia que causaria grandes estragos e matou centenas. Né? E eles sabem que não dá para brincar com isso, que não adianta você desejar que aquilo seja um exagero da mídia comunista. Sabem que tudo depende da vontade da natureza, que a gente poderia aqui estar falando de 2.000, de 3.000 mortos. Graças a Deus isso não aconteceu, mas a prevenção é necessária sempre. E o que fez o Trump, o que fez o Elon Musk no Twitter, que agora voltou, viu, Barão? Voltou ontem aqui no Brasil. O que eles fizeram em relação a esse furacão é um negócio criminoso. E fizeram isso brincando com a vida de uma população, curiosamente, de um daqueles swing states, né? Os estados pêndulo que podem decidir a eleição. Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station. Até, Barão. Valeu, pessoal. Até mais tarde.